E aí galera, aqui quem tá falando é o Sander, segundo informática. E para começar, nós vamos falar sobre os modelos atômicos. Bom, modelos atômicos são nada mais que representações criadas por cientistas para melhor compreensão da formação e da composição do átomo. O modelo atômico de Dalton, ele propôs que o átomo fosse como uma bola de bilhar, sendo uma esfera maciça e indivisível. E que a matéria ela é formada por átomos que não podiam ser divididos. E seu trabalho era baseado nas leis ponderais de Proust e Lavoisier. Assim ele estabeleceu 4 postulados. O primeiro postulado diz: todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos que não podem ser criadas e nem destruídas. E no segundo, diz que cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples que são indivisíveis, e substâncias compostas são formadas por átomos compostos capazes de se decompor durante a reação química. E terceiro, todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho e na massa. Nas demais propriedades, os átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa, propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples componentes. E por último, os átomos compostos são formados por um pequeno número de átomos simples. E aí galera, aqui quem tá falando é Cássio do Seguro Informática e vou explicar para vocês agora sobre o modelo atômico de Thomson. Thomson, em 1897, ele trabalhou com raios catódicos, que a partir desse trabalho, ele concluiu que a parte integrada de toda espécie de matéria, que no caso eram os elétrons, vinha a partir desses raios catódicos. E com base nisso ele determinou alguns pontos. Um dos pontos falava que a carga positiva, os raios canais e as partículas alfas, tinha uma massa maior em relação à massa dos elétrons. Ou seja, essa observação experimental levava à conclusão que a maior parte da massa do átomo era devido às partículas positivas, que mais lá na frente ele vai representar isso como uma esfera. Outro ponto também muito importante citar, ele colocou nos postulados dele, é que a matéria é eletricamente neutra. Então, obviamente, o átomo ele deve possuir a quantidade de elétrons, que no caso é a carga negativa, igual à carga positiva, que no caso é representada pela esfera. A esfera total é positiva, e como tem elétrons incrustados nessa esfera, no caso vai ser negativo. Então, a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade positiva. Outro ponto também que vinha falando que a matéria ela eventualmente adquire carga elétrica. Então isso significa que os elétrons ele pode saltar de um átomo para outro, da forma como eles vão aumentando de níveis, certo? Outro ponto também que é bastante importante é que os átomos eles não são maciços e indivisíveis. Um ponto que ele explica muito bem sobre a teoria dele é que o átomo ele é uma esfera de carga elétrica positiva e não maciça, que é incrustada de elétrons negativos, de modo que a sua carga elétrica total tem que ser nula. Então o modelo de Thomson ele explicou diversas propriedades de que o Dalton não era capaz de explicar, como os fenômenos radioativos e os de natureza elétrica. Então o átomo que perde elétron, ele deixa de ser eletricamente neutro e passa a ter carga elétrica positiva. Portanto, átomos que tiveram elétrons incluídos em sua estrutura, eles passam a ter a carga elétrica negativa. Independentemente dessa carga elétrica da matéria, o processo de perda de neutralidade era basicamente interpretado como uma transferência de elétrons entre átomos de uma substância para outra, certo? Então é isso, galera, basicamente o que o modelo atômico de Thomson explica, beleza? Então, galera, agora explicando sobre o modelo atômico de Bohr. De início, Bohr se baseou no modelo atômico de Rutherford e nos aspectos de linha dos elementos. Mas o que seriam esses aspectos de linha dos elementos? Esses aspectos de linha dos elementos seriam as linhas que ficam ao redor do núcleo atômico, certo? E esse modelo ele explica que os átomos emitem radiações a partir de certas frequências determinadas, com valores variados. E com essa explicação ele propôs os seguintes postulados. Um dos postulados importante citar é que o elétron ele se move em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. E para cada elétron de um átomo,
existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida, no caso um nível de energia, certo? E ele não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita, certo? Só varia caso ele pule para outra órbita. O segundo postulado também que ele falou é que as linhas que contém na eletrosfera são descontínuas, porque os níveis de energia são quantizados, ou seja, os níveis de energia que contém nessas linhas são determinados. No caso, o nível 1, nível 2, nível 3, certo? Aí são valores determinados para cada aspecto de linha do elemento. O próximo postulado é que o átomo está no seu estado fundamental. Sempre estará no seu estado fundamental. Quando todos os elétrons, obviamente, quando todos os elétrons desse átomo estiverem em movimento em seus respectivos níveis de menor energia, certo? Vai ter, por exemplo, átomos diferentes, certo? De elementos diferentes, em que um átomo ele vai estar mais estável do que o outro átomo, certo? O próximo postulado, ele explica que se um elétron que está no seu estado fundamental absorve um fóton, ele imediatamente passa para o outro nível de energia superior. Por exemplo, se ele estiver na camada nível 3, por exemplo, que no caso é representado como a letra M, se ele estiver no nível 3 e ele absorver um fóton, ele vai pular para a outra, que no caso vai ser para a camada N, que é o nível 4, certo? E é basicamente isso que o modelo atômico de Bohr fala, certo? E um dos conceitos bastante importante citar é quanto mais distante o elétron ficar do átomo, a energia dele vai aumentar e a estabilidade dele vai diminuir. No caso, ele não vai ficar muito estável, digamos assim. E quanto mais o elétron ele se aproxima do átomo, certo? A distância dele diminui, obviamente, em relação ao átomo. A energia dele também diminui, mas a estabilidade dele aumenta, certo? Então, basicamente, uma relação mais estável do átomo, certo? Então é isso que explica o modelo atômico de Bohr, certo? E obrigado pela atenção de vocês, galera, e valeu!